Você ouve os donos da bola. Palmeiras. Gustavo Soler. Quando surge o Alviverde. 6h43, você está acompanhando o Donos da Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Daqui a pouquinho o Palmeiras joga e Gustavo Soler acompanha tudo de perto. E os portões do estádio Hernan Ramírez Villegas já está aberto para Deportivo Pereira e Palmeiras. Torcedores já entrando no campo de jogo para acompanhar esta partida que é inédita. Pela primeira vez, Deportivo Pereira e Palmeiras vão se enfrentar independentemente da competição. Verdão que para este compromisso poderá ter força máxima com Everton, Mike, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Meio de campo de Zé Rafael, Gabriel Menino e Rafael Veiga. No ataque, Arthur, Dudu e Rony. Então o Abel vai com força máxima para este compromisso. As boas notícias foram Gabriel Menino e Dudu recuperados de dores, né? O Dudu com uma lesão na panturrilha direita, não está ainda 100% recuperado, mas com pouquíssimas dores no local, então ele vai conseguir iniciar a partida. E o Gabriel Menino, que não tinha nenhuma lesão, né? Apenas dores na coxa direita, esse 100% recuperado, então Verdão com força máxima para este duelo. E ontem o Richard Rios foi convocado pela seleção colombiana, ele que nunca jogou de forma profissional na Colômbia, nunca jogou no seu país de forma profissional e hoje, se sair do banco de reservas, fará a sua primeira partida diante do seu povo. A família do Richard Rios estará na partida para acompanhá-lo, os amigos de infância também estarão lá e o Richard Rios tem a curiosidade, ele já tinha sido convocado pela seleção colombiana na base do futsal. E agora, como jogador profissional de futebol de campo, ele também é lembrado e convocado para as duas primeiras rodadas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Rios que deve ficar no banco de reservas. O Palmeiras, em caso de vitória hoje, vai se transformar na quarta equipe em toda a história da Copa Libertadores da América com o maior número de vitórias como visitante. Hoje o Palmeiras tem 51 triunfos fora de casa. Em caso de vitória chegará a 52 na história da competição, se igualando em número de vitórias com o Peñarol. Só que o Peñarol tem mais de 160 jogos fora de casa, o Palmeiras está chegando hoje a 115. Então, com quase 50 jogos a menos, o Palmeiras pode igualar e passar o Peñarol nesta marca, colocando, né, a média. O Palmeiras, então, tem um aproveitamento de quase 50% de vitórias jogando como visitante na história da Copa Libertadores da América. Se vencer, também o goleiro Everton vai empatar com o Fábio como jogador brasileiro com maior número de vitórias na história da Libertadores. Ele tem 9 triunfos pelo Atlético Paranaense e outros 43 pelo Palmeiras. E é claro, o Fábio joga amanhã, então dependendo do que acontecer, os dois goleiros podem ficar empatados nesse critério de brasileiros com maior número de vitórias na competição continental. O Richard Rios teria sido convocado só pelo golaço que ele fez contra o Cuiabá? Foi convocado porque Atuesta está machucado. Se você olhar na lista, ele entrou exatamente. Nas últimas listas era o Atuesta que estava indo, né? Então agora vai o Rios. Mas o gol dele contribuiu bastante, né? Por sinal, ele tem uma curiosidade, né? Ele tem 3 gols pelo Palmeiras, mas no próprio press kit do Verdão, o Palmeiras não considera um gol pra ele. Foi o gol contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras coloca como se fosse um gol contra, mas a CBF considerou o gol do Rios. Então, tô roubando um gol do homem, pô, coitado. E aí eu te faço uma pergunta. Como você gosta de fazer o quiz pra mim também. Quantas vezes Palmeiras e Deportivo Pereira se enfrentaram? Nunca, é a primeira vez. Tanto que eu falei isso 3 vezes já, que é um confronto inédito entre as duas equipes. Mais uma. Mas é a segunda vez que tá o Palmeiras joga na cidade de Pereira. Será a segunda vez, né? Porque o Palmeiras esteve lá no dia 12 de junho de 1994 pra fazer o que lá, Ramiro? Pra fazer uma festa, né? Ontem eu falei disso no programa. O Palmeiras perdeu para a seleção colombiana no amistoso. Foi 3-0 para a seleção colombiana. Preparação para a Copa, imagina. Preparação da Copa da seleção colombiana. Só que teve um detalhe.
3 jogadores do Palmeiras foram expulsos. Nossa. E o árbitro da partida era colombiano, o Jorge Zuluaga. Ele só expulsou o Roberto Carlos, o Antônio Carlos e o Amaral, que tava correndo pro time inteiro. Ele só fez isso. Bem gente boa, né? Tudo bem, o primeiro gol foi absurdo. Golaço do Rincon de pé canhoto e chutou na gaveta. Rincon, que era jogador do Palmeiras, estava negociando a saída dele pro Napoli, da Itália. E aí depois o árbitro da partida começou a dar um show de apito, né? O Antônio Carlos fez uma falta fora da área, ele deu um pênalti e expulsou o Antônio Carlos. Nossa. Ele começou a expulsar todo mundo. Péssimas lembranças, então, do estádio, hein? Não, O técnico era o Luxemburgo. Ô Soler, você que manja sabe muito da torcida do Palmeiras. Vai ter muita gente por lá, você acha? Que é longe, né, meu? O estádio já tem todos os ingressos vendidos. Então o setor visitante também já teve toda a sua capacidade com ingressos vendidos. Então o Palmeiras deve contar ali com um bom público. Não vou saber te dizer ao certo, porque eu não sei quantos ingressos foram colocados à disposição. Os divulgam, né, isso aí. Mas terá a casa cheia e o setor do Palmeiras estará lotadinho. São 7.000 quilômetros de distância. É muita coisa, né? Sim. Dá pra ir com a caravana, né? Dá, né? Tem doido pra tudo, Tem de né? tudo, né? Os caras gostam dessas caravanas aí de longa Eu distância. acho que o Deportivo Pereira deve ser o adversário com a casa mais longe em comparação com as equipes brasileiras na Copa Libertadores. Eu acredito porque, cara, a Colômbia é muito longe aqui em comparação ao Brasil. Óbvio que fica um pouco mais próximo aí, você pega o norte do país e tal, você fica mais próximo à região da Colômbia. Mas Deportivo Pereira, pra mim, acho até uma boa pesquisa sobre isso. É onde os times brasileiros devem viajar por mais tempo. Ainda bem que tem um avião da tia Leila, né? Exatamente. Vale destacar que é dela, não do Palmeiras. E aí, quando ela fala que o Palmeiras tá viajando sem nenhum custo porque ela tá pagando tudo, nada mais justo, né? Já que ela fez propaganda de graça do avião nos canais oficiais do clube, então é a famosa permuta, né? Não tá sendo nada de graça. Você acha que de alguma forma esse tipo de propaganda que ela fez falando que era do Palmeiras foi negativo? Clube? Pro clube não, porque nem tanto fez como tanto faz, mas fez a propaganda da empresa dela, né? De graça, usando o Palmeiras de trampolim. Somando essa propaganda à ausência de contratações, ela deu tudo que o torcedor queria pra protestar, né? Mas chegou reforço. Dia 26, no aniversário do Palmeiras, para sócios do clube, Quem? Michel Teló. Rede Bandeirantes de Rádio.